O milionário doente implora a menina virgem por uma última noite de despedida. Na imensa mansão afastada no topo da colina, sombras dançavam nas paredes cobertas por fotos antigas e livros empoeirados. Adriano Almeida, trêmulo e pálido, com os olhos fundos que pareciam carregar a própria morte, observava a chuva cair pesada pela janela tão suja que mal deixava passar a luz. Ele era um homem poderoso, sim, mas agora preso dentro do próprio corpo que o traía. A doença corria por suas veias como um açoite, deixando um passar lento e doloroso, como se cada suspiro fosse arrancado à força. E foi justamente ali, naquela tarde estranha, que Eveline Souza apareceu, jovem, simples, marcada por uma tristeza que ninguém ousava perguntar. Seu olhar era quieto e cheio de histórias nunca contadas. Quando Adriano a chamou para ser sua companhia naquela última noite, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Ele a contratou não pela aparência, nem pela promessa de companhia. Eveline aceitou, mas o leve tremor nas suas mãos denunciava a tensão. Ela vinha de um passado sangrento, onde algumas lembranças pulsavam como feridas abertas. Rara e virgem nesse lugar de fantasmas, hesitou antes de entrar nesse mundo decadente de um homem que parecia carregar o fim do tempo no peito. Foi durante aquela noite que tudo começou a se revelar, como se a mansão guardasse mais do que poeira e memórias. Palavras escapavam entre os silêncios. Confissões que formavam uma teia invisível ao redor dos dois. Eis que, com uma voz trêmula e cheia de medo, Eveline disse que estava grávida. A notícia caiu como um trovão no peito já esganado de Adriano. Seu olhar se perdeu e a casa inteira pareceu estremecer. Ele não sabia, mas suas histórias se cruzavam perigosamente. Augusto Almeida, seu pai cruel e vingativo, tinha cometido o pior crime contra a família dela: assassinar a Joaquim Souza, o pai de Eveline. Era uma ferida antiga, tão profunda que parecia impossível de secar. Intrigas começaram a se fechar como portas de ferro entre eles, com a tensão crescendo a cada passo, a cada suspeita. O ar ficou denso, carregado de medo, dor e aquela estranha esperança. Algo quase proibido que vez ou outra se metia no olhar de Adriano quando ele olhava Eveline. Ele chegou a perguntar, com a voz quebrada no limite do desespero: existe um caminho para a redenção? Pra gente? A resposta ficou no silêncio apertado da noite. O que esperar de um amor que nasce no meio da escuridão? O que faria aquele coração prestes a parar quando a verdade inteira da história finalmente explodisse? Tudo estava por um fio. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já, adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio ficou espesso, como se a própria casa respirasse em expectativa. Adriano e Eveline, presos em um jogo de segredos, trocavam olhares que diziam mil coisas, enquanto o peso da situação parecia aumentar a cada segundo. O coração de Adriano parecia querer saltar do peito. Havia tanto a dizer, mas no fundo, as palavras estavam engasgadas. Eveline olhou para ele, o rosto iluminado pela fraca luz de uma vela que dançava, e com a voz trêmula continuou: não posso deixar que meu filho cresça entre mentiras. Mas antes que pudesse concluir, um estrondo ecoou pela mansão, fazendo as paredes vibrar. O som aterrador veio do andar de cima, um barulho que lembrava algo pesado sendo arrastado. Adriano instantaneamente se levantou, o olhar mais atento agora, a raiva e o medo tomando conta de seu corpo debilitado. Ele nunca havia sentido tanto pavor. Fique acá,
Ele estendeu a mão para empurrá-la e a cena diante dele congelou seu coração. No centro do espaço, um homem, alto e magro, com um olhar feroz, estava de pé, segurando algo que chamava a atenção: um álbum de fotos. Augusto, Adriano disse, incredulidade fervendo em sua voz. O homem, seu pai, o encarou com um semblante que misturava raiva e desprezo. Você não tem ideia do que está fazendo, meu filho. Saia da minha casa. Adriano fez menção de avançar, mas seu pai levantou o álbum como uma arma. Você realmente não sabia? A voz de Augusto soava como uma lâmina cortante. Eveline não é quem você pensa, e o seu amor é um engano. As palavras caíram como bombas. Adriano sentiu uma onda de confusão. O que você quer dizer? Ele forçou a voz a ficar firme, mas seu coração estava em pedaços. Augusto sorriu, um sorriso sinistro que revelava um prazer maligno. Acho que você deveria ver isso. Ele abriu o álbum e a luz do quarto destacou uma foto amarelada. Adriano se aproximou, olhos arregalados, e quando viu o que estava diante dele, seu estômago revirou. A imagem mostrava Eveline com Joaquim, seu avô, o pai de Eveline, com um velho amigo. Um amigo que não era apenas um conhecido. Ele era seu pai. Augusto soltou a bomba. Eveline é sua irmã. A revelação cortou como uma faca. Adriano se sentiu tonto, a verdade despedaçando tudo ao seu redor. A imagem da jovem mulher queixo erguido, agora marcada por algo tão sombrio. Não pode ser. A tristeza e o desespero transbordaram. Ele se lembrou da conversa, das promessas de amor, do filho que ela esperava. A partir daquele momento, todo o futuro que ele havia imaginado se desfez. A mansão, antes cheia de segredos, agora estava inundada por uma nova verdade, mais devastadora que qualquer sombra. Você vai me deixar tomar conta dela, vai? Augusto sorriu, como se estivesse esperando isso a vida inteira. Grávida ou não, essa menina vai pagar por tudo que nossa família fez. E você também, se não me obedecer. Adriano olhou para o pai, a cólera fervendo como lava em suas veias. Ele sentia que tudo tinha mudado. Todo o amor e dor agora se misturavam numa dança macabra. E se não fizesse nada, toda a sua vida, todo o futuro estava em jogo. A tensão estava impossível de suportar. Uma pergunta ecoou na mente de Adriano. O que mais ele não sabia? O que mais estava oculto nas sombras da mansão? A noite estava longe de terminar, mas tudo havia mudado. Adriano sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que Augusto acabara de revelar era uma bomba que estourava em seu peito, fazendo seu coração quase parar. Tremendo, ele piscou, buscando entender, mas a dor da verdade o consumia. Irmã, isso não pode ser verdade. Sua voz soava desesperada, quase um sussurro. Augusto estava ali, firme como uma rocha, a expressão revelando um prazer sádico. Ah, mas sua mãe me contou tudo. Ela nunca quis que você soubesse, mas eu sempre soube. E agora, a pequena Eveline, ela não é só sua amante, é também a sua irmã, uma herança que você nunca quis receber. A revelação ecoava nas paredes do escritório, subindo até o teto. Adriano sentia como se as paredes estivessem se fechando, como se a casa, com todos os seus segredos, estivesse rindo dele. Ele se virou, meio atordoado, mas seu olhar logo encontrou o porta-retratos em cima da mesa. A foto de sua mãe, linda e jovial, sorrindo para a câmera. O peso da dor era quase palpável. Por que ela não lhe contou? O que mais ela havia escondido? Então, o barulho de passos e um grito cortaram o ar. Adriano, era a Eveline. Sua voz encheu os espaços do momento, mas também trouxe um novo tipo de pavor. Ele passou pela porta em um giro frenético. Ao vê-la, seu coração disparou, enquanto seu instinto a puxou para perto. O medo no olhar dela fez tudo parecer mais urgente. O que está acontecendo? Meu Deus, eu ouvi gritos. Fique longe dele. A ordem saiu grossa de sua garganta, como se fosse uma barreira. A tensão entre eles aumentava.
cabelo se eriçando, ar pesado, como se chamas invisíveis estivessem queimando. Augusto se meteu entre eles, o olhar frio e calculado. Ela já sabe, Adriano. E você também. Mas o que você não sabe é que tem mais. Muito mais do que isso. Adriano não tinha mais certeza de nada. O que você quer dizer? A voz estava alta, mas a certeza havia evaporado. A raiva de Augusto explodiu. Se você não se calar, você vai descobrir a verdade sobre a sua mãe. As palavras saíram como veneno, atingindo Adriano com um golpe baixo. Ela está aqui, neste momento, revivendo o passado, o que ela fez, as escolhas que tomou. Você acha que você é só um peão nesse jogo? Você nem imagina. Um movimento rápido e inesperado. Eveline empurrou Augusto, mas ele desviou rindo. Você não pode proteger o que não é seu, querida. Sua mãe fez um pacto com o diabo e se tornou a moeda de troca. O tempo parecia parar. O que ele quis dizer? As palavras cruzavam na mente de Adriano como relâmpagos. Sem esperar, virou-se para Eveline, buscando seus olhos desesperados. Mas encontrou uma expressão mais estranha. Era uma mistura de medo e determinação. Nós podemos mudar isso. Ela sussurrou, o calor na voz expressando não só um desejo, mas uma necessidade. Precisamos saber a verdade. Sua mão estava fria na dele, mas havia um calor sincero por trás daquele toque. Mas antes que pudesse processar essa nova intensidade, um estrondo abalou a casa. As luzes piscaram e no andar de baixo um som ensurdecedor como de madeira sendo quebrada. Um eco de uma porta se abrindo, e não daquelas normais. Adriano sentiu a adrenalina escorregar pela coluna. O que mais estava escondido ali? Augusto gritou, sua face distorcida em fúria. Não! O que você fez, maldita? Ele se virou, mas não antes de apontar um dedo acusador para Adriano. Lembre-se, você é parte disso. O preço daquela revelação estava prestes a ser cobrado, e Adriano não tinha certeza se poderia pagar. A noite, antes silenciosa e calma, agora estava em ebulição. Sombras moviam-se, ecos de segredos ancestrais preenchendo cada canto da mansão. Adriano segurou Eveline com mais firmeza. O que quer que venha, nós enfrentaremos juntos. Mas, mesmo essas palavras pareciam fracas. Um burburinho crescente do lado de fora fez o ambiente vibrar. Era como se a casa estivesse se contorcendo em agonia. A noite estava longe de terminar, e novas revelações aguardavam. E então, uma nova reviravolta se aproximava, com suas garras afiadas prontas para rasgar o véu da verdade. O que mais estava escondido? E quem, na verdade, era a verdadeira ligação entre eles? Tudo estava por um fio. A noite estava longe de terminar, mas tudo havia mudado. Adriano segurou Eveline mais perto, seu coração disparando enquanto a tensão na sala crescia. As palavras de Augusto ecoavam, cortando o ar espesso como um fio afiado. O que mais poderia sair daquela boca venenosa? Ele não tinha certeza se era amor que sentia ou outra coisa, mas a certeza de que precisavam enfrentar juntos o que estava prestes a acontecer pulsava entre eles. Adriano, precisamos entender isso. Eveline disse, a voz trêmula mais decidida. Seu olhar fixo nos olhos dele, um brilho de determinação ardia, mesmo com o medo refletido no fundo dos seus olhos. Antes que pudesse responder, o chão tremeu sob seus pés, e um estrondo ensurdecedor que veio do andar de baixo fez todos se congelarem. E então, uma sombra imensa se projetou na porta. Era um dos empregados, olhos arregalados, pânico desenhado no rosto. Senhor, a biblioteca está pegando fogo! O grito ecoou pelos corredores da mansão, transformando a tensão em desespero imediato. A biblioteca cheia de segredos, memórias e talvez verdades ocultas. Vamos! Adriano gritou, puxando Eveline para se mover. Mas Augusto estava ali, a barreira que não queriam, imperioso. Não, você não pode, é um truque. Ele não acreditava que seria tão fácil. Mas a necessidade de salvar o que restava daquela casa superava sua aversão. Ao romper a porta, o fogo já se espalhava como tentáculos de um monstro, iluminando a escuridão e lançando sombras grotescas nas paredes.
Livros queimavam, as chamas avançavam vorazmente e um calor intenso os envolveu. Adriano podia sentir o próprio medo se confundindo com o calor. Precisamos agir rápido. Ele puxou Eveline e juntos correram em direção à porta da biblioteca, tentando encontrar um caminho seguro. Lá dentro, o caos dominava. Os funcionários tentavam apagar as chamas, mas o desespero tomava conta. O testamento. Precisamos encontrá-lo, gritou Adriano, o ardor em sua voz quase sufocante. Ele sabia que o testamento de Joaquim estava ali, escondido entre os volumes empoeirados, e que revelações poderiam estar nas páginas queimadas. O que mais a casa escondia? Desesperado, ele revirou livros, mas o movimento rápido fez a atenção de Eveline mudar. Adriano, olha! O olhar dela estava fixo em um canto da biblioteca. Um quadro emoldurado, uma imagem queimada, mas algo estava visível. Era uma foto, com uma mulher retratada ao lado de Joaquim. Seu coração acelerou. Era sua mãe. Essa não é minha mãe, Adriano disse, os olhos arregalados enquanto se aproximava. A semelhança era inegável, mas havia um detalhe sutil e perturbador. A mulher era idêntica a Eveline. Isso não faz sentido. Como isso é possível? A certeza o abandonava enquanto o mundo se tornava um borrão de chamas e fumaça. Eveline olhou para ele, o pânico dançando em seus olhos. Mas isso significa que? A frase pendurou no ar, pesada como a fumaça que o cercava. Ela não pode ser. Adriano murmurou, o coração despedaçando. As peças começavam a se encaixar, mas a lógica se desfazia em meio às chamas. Então, Augusto apareceu na porta, o rosto coberto de soot, mas com um olhar de triunfo. Lindos não são? Agora vejam. Seu pai também era um criminoso. Estava envolvido em um mundo que você nem imagina. O impacto das palavras caiu como uma bomba. O passado de Adriano, a ligação entre sua mãe e Eveline, estavam se misturando em um caos impressionante. Você está mentindo! Ele gritou. Mas as chamas o cercavam, forçando-os a estarem próximos, lutando contra o fogo e o futuro desconhecido. Essa casa é um labirinto de mentiras. Vocês nunca saberão a verdade se não encontrarem o que está enterrado nas cinzas, Augusto desafiou, antes de desaparecer entre as sombras e o calor. Adriano e Eveline se entreolharam, a intensidade do momento transbordando. O que relatara era devastador, porém o fogo, intenso e descontrolado, despertava uma urgência maior. Precisavam agir. Mas o que mais havia se perdido nas chamas? Fariam para sempre parte da herança de sombras, ou poderiam reescrever o final dessa história. Vamos, olhe, temos que encontrar. Eveline começou, mas uma nova explosão de fumaça os envolveu, forçando-os a lutar não apenas pelas verdades, mas também por seus próprios destinos, enquanto a biblioteca se tornava um eco de segredos, caos e chamas. A casa era um campo de batalha e a verdade uma espada afiada, prestes a... O que mais estava aguardando enquanto o fogo avançava? Tudo estava por um fio. Adriano segurou Eveline mais perto, seu coração disparando enquanto a tensão na sala crescia. As palavras de Augusto ecoavam, cortando o ar como um fio afiado. O que mais poderia sair daquela boca venenosa? A necessidade de entender a verdade queimava dentro dele mais do que o próprio fogo que consumia a biblioteca. Temos que achar o testamento, gritou ele, a urgência pulsando em sua voz. Ele e Eveline começaram a revirar prateleiras, livros caindo ao chão em meio a uma chuva de cinzas e fumaça. O calor ardente tornava tudo mais complicado, mas a adição daquela revelação, que ela era sua irmã, sussurrava em suas mentes, como uma sombra pairando sobre eles. Eveline se afastou um pouco, a expressão bela mudando. Adriano, e se ele estiver dizendo a verdade, o que isso significa? O medo a consumia. Ele viu seu rosto se contorcer, e o choque nos olhos dela o quebra. Não pode ser verdade. Eu não posso. Nós não podemos ser irmãos. A voz dele tremia. A ideia fazia seu estômago revirar, misturando-se ao calor exaustivo do incêndio.
Um pânico agudo surgiu quando ele notou um brilho nos olhos de Eveline. Algo que ia além do medo. Era um brilho de aceitação, como se ela, de algum modo, já estivesse preparada para isso. Mas antes que pudesse questioná-la, um rugido ensurdecedor cortou o ar. Uma parte do teto desabou, caindo próxima a eles. A gente precisa sair. Ele puxou Eveline, mas ela hesitou, como se estivesse presa em uma luta interna. Eu não posso simplesmente ignorar isso. Não é hora, Eveline. Ele tinha que agir, tinha que salvá-la. E então, enquanto puxava-a para fora da biblioteca, uma sombra se desprendeu da escuridão. Era Augusto, sua figura em meio à fumaça, os olhos brilhando com um prazer maligno. Você não vai sair tão facilmente. O seu destino já está selado, e vocês dois não têm ideia do que realmente aconteceu. Cala a boca, gritou Adriano, o novo impulso de raiva fazendo sua voz ecoar pela mansão em chamas. Em um movimento rápido, ele avançou. Mas naquela fração de segundo, algo brilhou na mão de Augusto. Um pequeno objeto, um colar, o mesmo que havia pertencido à mãe de Adriano. Você tem isso, Adriano gritou, o choque o atingindo como uma onda. Como você? Olha, ela me entregou. Agora você entende? A sua mãe tinha segredos horríveis, não apenas sobre você, mas sobre todo o legado dessa família. Ela fez um pacto. Augusto estava rindo, e a risada soava como um eco maligno no ar quente. O olhar de Eveline se voltou para Adriano, confuso e imprevisível. Um pacto? Que pacto? O que você está dizendo? A dúvida se misturou ao medo, e os dois estavam agora em um terreno incerto. Não acredite nele, Adriano gritou. Mas uma parte dele tremia com a possibilidade. Aquela luz, aquele colar era tudo o que precisava. Ele está mentindo para nos separar. E como se respondesse a um chamado, Augusto levantou o colar e começou a murmurar palavras que pareciam estranhas, chantando em uma língua que eles não conseguiam entender. De repente, uma onda de força pareceu envolver o lugar, como se a própria casa estivesse se agitando. Eveline deu um passo à frente. Pare! O que você está fazendo? A voz dela estava cheia de determinação. Mas a visão da cena virou um pesadelo em câmera lenta. Augusto, de olhos abertos, sussurrou as últimas palavras da maldição. Você verá o que você realmente é, Adriano. O legado dos Almeida está ligado ao seu sangue mais do que você imagina. O que se seguiu foi um clarão ofuscante, um estrondo que encheu a biblioteca de luz. Algo se rompeu e uma força imensurável os arremessou para longe. Adriano conseguiu ver Eveline sendo puxada na direção oposta, seu grito ecoando em seus ouvidos. Quando o clarão diminuir, a biblioteca estava em silêncio. O fogo ainda rugia ao fundo. Mas onde estavam Adriano e Eveline? Onde estava Augusto? Ele começou a se levantar, o corpo a doer. Era tudo um borrão. Olhou ao redor e percebeu que não estavam mais na biblioteca. Eles estavam em um lugar que parecia diferente, em uma dimensão que era ao mesmo tempo familiar e estranha. Os ecos do passado traziam uma sensação aterradora. Era como se a história de sua família estivesse borbulhando na superfície, pronta para explodir. E à sua frente, no chão, um espelho antigo refletia a imagem dele. Mas havia algo estranho. Havia outro rosto ali. Eveline? Ele chamou, a voz baixa, mas o que viu fez seu coração parar. O rosto que o refletia não era apenas o dele. Era a fusão de Adriano e um outro, muito familiar, mas também estranho. E nas margens do espelho, linhas de sangue intertuídas. O que aquilo significava? Adriano se perguntou enquanto a verdade começava a se desdobrar em sua mente. O que mais estava reservado para descobrir? Tudo estava por um fio, e a linha entre amor e ódio, entre família e traição, poderia ser mais fina do que ele jamais imaginou. Adriano se sentiu como se estivesse caindo em um buraco sem fundo. O espelho à sua frente refletia não só a sua imagem, mas um passado obscuro, uma conexão que ele nunca quis encarar. O rosto que via era uma fusão de emoções, raiva, confusão e tristeza todo em um só. Onde estava Eveline? Ele se virou rapidamente, mas ela não estava mais ao seu lado. O pânico cresceu.
Em um canto iluminado pela luz tremeluzente, ele a viu. Ela estava parada, com um olhar fixo e um cofre aberto, em cima da mesa velha da biblioteca. Estrondos de madeira sendo consumida pelo fogo ecoavam ao fundo, mas nada disso importava agora. O que ela dava? "Eveline, o que você está fazendo?" gritou desesperado. Eveline se virou pálida. "Adriano, venham ver isso!" A voz dela tremia, mas havia um brilho intenso em seus olhos. Ele correu até lá e, ao ver o que estava dentro do cofre, seu mundo desabou ainda mais. Havia cartas, documentos e uma caixa pequena de madeira. Ele pegou a caixa, o aperto no peito surgiu quando a abriu. Dentro, um colar que ele reconheceu instantaneamente, o colar da mãe dele. "Por que isso está aqui?" A incredulidade transparecia na voz de Adriano. Ele se lembrou das histórias que ouvirá, do amor proibido de sua mãe, mas nunca imaginou que pudesse ser tão real, tão perto. "Leia isso, Adriano." Eveline estava segurando uma carta amarelada, e sua voz era uma mistura de medo e determinação. "É da sua mãe." A tensão era palpável, como se a própria casa estivesse aguardando a revelação. "Eu não quero," ele resmungou, mas não conseguiu se afastar. Ela estendeu a carta e ele, relutante, começou a ler em voz alta. "Meu querido filho." A letra era trêmula, mas cada palavra o atingia como um soco no estômago. "Se você estiver lendo isso, é porque o que eu temia se concretizou. A verdade que escondi está atrelada ao seu destino e à sua felicidade." "Pá com isso!" Adriano gritou, mas Eveline o interrompeu. "Deixe-me ler, você precisa saber." Ela puxou a carta de sua mão e continuou a leitura, os olhos ardendo. "Eu e seu pai fizemos escolhas ruins. A nossa linhagem está ligada a um pacto que trouxe sofrimento e dor. O amor que você sente pode ser uma armadilha." Adriano sentiu a cabeça girar, o ar escasso. De repente, a sala tremeu e um novo barulho, mais alto e mais ameaçador, ecoou. A casa estava desmoronando ao seu redor. Ele olhou ao redor. A luz começou a piscar. "Precisamos sair. Agora." Mas no meio do caos, algo diferente aconteceu. Uma sombra se formou no meio da sala, e em um piscar de olhos, uma figura apareceu. Era uma mulher, com os mesmos traços de Eveline, a mãe dele. A fumaça a envolvia, mas a imagem se tornava mais clara. "Meu filho, você não deveria estar aqui." "Quem é você?" Adriano gritou, atordoado. As pernas pareciam fracas, o chão tremia sob seus pés. "Eu sou a verdade que você procura." A voz dela quente e suave, mas cheia de autoridade. "O pacto foi feito por amor, mas o preço foi alto. Não é só sua família que está envolvida. Eveline tem um papel fundamental nisso." O coração de Adriano parou por um momento. Ele se virou para Eveline, confuso. "O que ela está dizendo? O que mais você esconde?" Eveline, sem palavras, estava paralisada, os olhos arregalados. Encontro de visões, um choque impossível entre amor e verdade. A mulher continuou. "Vocês dois são mais do que irmãos. Vocês são a chave para quebrar este ciclo. Mas para isso, um sacrifício será necessário." As palavras ressoaram, derrubando todas as certezas que ele tinha. O fogo ao redor crescia, mas a revelação queimava mais. Um sacrifício. O que isso significava? O que eles teriam que perder? Ele ficou ali, olhando para Eveline, enquanto o mundo desabava. A sombra da mãe de Adriano começou a desaparecer. Mas antes que tudo ficasse em silêncio, ela sussurrou. "Vamos ver o quanto vocês estão dispostos a sacrificar por amor." E com um estrondo ensurdecedor, tudo ao redor deles começou a se desfazer. E ele se viu preso entre o passado e o futuro, sem saber qual caminho escolher. O que estava à frente poderia mudar tudo, mas a estrada de volta já não existia mais. Ele e Eveline estavam em uma encruzilhada, e o próximo passo decidiria não só o destino deles, mas de toda a linhagem. O que mais estava prestes a explodir no sombrio labirinto do seu passado.
Tudo se resumia a um fio. E agora, como iriam navegar pela tempestade que se aproximava? Adriano se sentiu como se estivesse caindo em um buraco sem fundo. O espelho à sua frente refletia não só a sua imagem, mas um passado obscuro, uma conexão que ele nunca quis encarar. O rosto que via era uma fusão de emoções: raiva, confusão e tristeza, todo em um só. Onde estava Eveline? Estrondos de madeira sendo consumida pelo fogo ecoavam ao fundo, mas nada disso importava agora. O que ela havia encontrado? Eveline, o que você está fazendo? Gritou desesperado. Eveline se virou pálida. Adriano, venha ver isso. A voz dela tremia, mas havia um brilho intenso em seus olhos. Ele correu até lá, e ao ver o que estava dentro do cofre, seu mundo desabou ainda mais. Havia cartas, documentos e uma caixa pequena de madeira. Ele pegou a caixa. Um aperto no peito surgiu quando a abriu. Dentro, um colar que ele reconheceu instantaneamente. O colar da mãe dele. Por que isso está aqui? A incredulidade transparecia na voz de Adriano. Ele se lembrou das histórias que ouvira, do amor proibido de sua mãe, mas nunca imaginou que pudesse ser tão real, tão perto. Leia isso, Adriano. Eveline estava segurando uma carta amarelada, e sua voz era uma mistura de medo e determinação. É da sua mãe. A tensão era palpável, como se a própria casa estivesse aguardando a revelação. Eu não quero, ele resmungou, mas não conseguiu se afastar. Ela estendeu a carta, e ele, relutante, começou a ler em voz alta. Meu querido filho. A letra era trêmula, mas cada palavra o atingia como um soco no estômago. Se você estiver lendo isso, é porque o que eu temia se concretizou. A verdade que escondi está atrelada ao seu destino e à sua felicidade. Pá com isso! Adriano gritou, mas Eveline o interrompeu. Deixe-me ler. Você precisa saber. Ela puxou a carta de sua mão e continuou a leitura, os olhos ardendo. Eu e seu pai fizemos escolhas ruins. A nossa linhagem está ligada a um pacto que trouxe sofrimento e dor. O amor que você sente pode ser uma armadilha. Adriano sentiu a cabeça girar, o ar escasso. De repente a sala tremeu, e um novo barulho, mais alto e mais ameaçador, ecoou. A casa estava desmoronando ao seu redor. Ele olhou ao redor. A luz começou a piscar. Precisamos sair. Agora! Mas no meio do caos, algo diferente aconteceu. Uma sombra se formou no meio da sala, e em um piscar de olhos, uma figura apareceu. Era uma mulher, com os mesmos traços de Eveline, a mãe dele. A fumaça a envolvia, mas a imagem se tornava mais clara. Meu filho, você não deveria estar aqui. Quem é você? Adriano gritou, atordoado. As pernas pareciam fracas, o chão tremia sob seus pés. Eu sou a verdade que você procura. A voz dela quente e suave, mas cheia de autoridade. O pacto foi feito por amor, mas o preço foi alto. Não é só sua família que está envolvida. Eveline tem um papel fundamental nisso. O coração de Adriano parou por um momento. Ele se virou para Eveline, confuso. O que ela está dizendo? O que mais você esconde? Eveline, sem palavras, estava paralisada, os olhos arregalados. Encontro de visões. Um choque impossível entre amor e verdade. A mulher continuou. Vocês dois são mais do que irmãos. Vocês são a chave para quebrar este ciclo, mas para isso, um sacrifício será necessário. As palavras ressoaram, derrubando todas as certezas que ele tinha. O fogo ao redor crescia, mas a revelação queimava mais. Um sacrifício? O que isso significava? O que eles teriam que perder? Ele ficou ali, olhando para Eveline, enquanto o mundo desabava ao seu redor. Estamos juntos nisso. Não estou sozinha, Eveline murmurou, mas ele sentiu o peso do destino nas costas. A sombra da mãe de Adriano começou a desaparecer, mas antes que tudo ficasse em silêncio, ela sussurrou. Decida, meu filho. O amor ou a verdade? O que será? E naquele momento, uma explosão aconteceu. A parede da biblioteca se despedaçou, criando um brilho ofuscante. Adriano foi arremessado para longe, batendo contra o chão. Quando sua visão clareou,
O que ele viu o deixou paralisado. No meio dos destroços, uma porta antiga se abriu, revelando uma sala secreta, e dentro dela, uma figura conhecida, Joaquim, o pai de Eveline. "O que você está fazendo aqui?" Adriano perguntou, atordoado, sem acreditar no que via. A presença daquele homem mudava tudo. "Vocês não têm ideia do que realmente acontece aqui." Joaquim começou, seu olhar ardente. "O pacto que sua mãe fez foi por um amor que não era só seu." A cada palavra, um novo peso se acumulava no ar. "Eveline não é o que você pensa." "Como assim? O que está acontecendo?" A respiração de Adriano ficou entrecortada. Ele olhou para Eveline, buscando respostas. "Ela é a chave, mas não é apenas sua irmã. Ela é também a descendente de um antigo poder que a casa guarda. Um poder que pode libertar ou consumir a todos nós." Joaquim olhou para Eveline, e seu olhar era irreconhecível. "Você está mentindo," Adriano gritou, mas as palavras dele soavam vazias. "Você precisa decidir, Adriano. O que realmente deseja? Lutará pela verdade ou pelo amor?" Com um rugido, o fogo tomou conta da sala, e Adriano sabia que o momento de escolha estava se aproximando. O destino estava prestes a se revelar de uma forma que nem ele, nem Eveline podiam prever. E enquanto o calor o cercava, uma pergunta ecoava em sua mente. A revelação seria a salvação ou a condenação deles? Tudo estava por um fio. Adriano se sentiu como se estivesse caindo em um buraco sem fundo. O espelho à sua frente refletia não só a sua imagem, mas um passado obscuro, uma conexão que ele nunca quis encarar. O rosto que via era uma fusão de emoções, raiva, confusão e tristeza, todo em um só. Onde estava Eveline? Ele se virou rapidamente, mas ela não estava mais ao seu lado. O pânico cresceu. Em um canto iluminado pela luz tremeluzente, ele a viu. Ela estava parada, com o olhar fixo em um cofre aberto, em cima da mesa velha da biblioteca. Estrondos de madeira sendo consumida pelo fogo ecoavam ao fundo, mas nada disso importava agora. O que ela havia encontrado? "Eveline, o que você está fazendo?" gritou desesperado. Eveline se virou pálida. "Adriano, venha ver isso." A voz dela tremia, mas havia um brilho intenso em seus olhos. Ele correu até lá e, ao ver o que estava dentro do cofre, seu mundo desabou ainda mais. Havia cartas, documentos e uma caixa pequena de madeira. Ele pegou a caixa, um aperto no peito surgiu quando a abriu. Dentro, um colar que ele reconheceu instantaneamente. O colar da mãe dele. "Por que isso está aqui?" A incredulidade transparecia na voz de Adriano. Ele se lembrou das histórias que ouvira, do amor proibido de sua mãe, mas nunca imaginou que pudesse ser tão real, tão perto. "Leia isso, Adriano." Eveline estava segurando uma carta amarelada e sua voz era uma mistura de medo e determinação. "É da sua mãe." A tensão era palpável, como se a própria casa estivesse aguardando a revelação. "Eu não quero," ele resmungou, mas não conseguiu se afastar. Ela estendeu a carta e ele, relutante, começou a ler em voz alta. "Meu querido filho." A letra era trêmula, mas cada palavra o atingia como um soco no estômago. "Se você estiver lendo isso, é porque o que eu temia se concretizou. A verdade que escondi está atrelada ao seu destino e à sua felicidade." "Para com isso!" Adriano gritou, mas Eveline o interrompeu. "Deixe-me ler. Você precisa saber." Ela puxou a carta de sua mão e continuou a leitura, os olhos ardendo. "Eu e seu pai fizemos escolhas ruins. A nossa linhagem está ligada a um pacto que trouxe sofrimento e dor. O amor que você sente pode ser uma armadilha." Adriano sentiu a cabeça girar, o ar escasso. De repente, a sala tremeu e um novo barulho, mais alto e ameaçador, ecoou. A casa estava desmoronando ao seu redor. Ele olhou ao redor, a luz começou a piscar. "Precisamos sair, agora!" Mas no meio do caos, algo diferente aconteceu. Uma sombra se formou no meio da sala e, em um piscar de olhos, uma figura apareceu. Era uma mulher,
com os mesmos traços de Eveline, a mãe dele. A fumaça a envolvia, mas a imagem se tornava mais clara. Meu filho, você não deveria estar aqui. Quem é você? Adriano gritou, atordoado. As pernas pareciam fracas. O chão tremia sob seus pés. Eu sou a verdade que você procura. A voz dela quente e suave, mas cheia de autoridade. O pacto foi feito por amor, mas o preço foi alto. Não é só sua família que está envolvida. Eveline tem um papel fundamental nisso. O coração de Adriano parou por um momento. Ele se virou para Eveline, confuso. O que ela está dizendo? O que mais você esconde? Eveline, sem palavras, estava paralisada, os olhos arregalados. Encontro de visões, um choque impossível entre amor e verdade. A mulher continuou. Vocês dois são mais do que irmãos. Vocês são a chave para quebrar este ciclo. Mas para isso, um sacrifício será necessário. As palavras ressoaram, derrubando todas as certezas que ele tinha. O fogo ao redor crescia, mas a revelação queimava mais. Um sacrifício? O que isso significava? O que eles teriam que perder? Ele ficou ali, olhando para Eveline, enquanto o mundo desabava ao seu redor. Estamos juntos nisso. Não estou sozinha, Eveline murmurou. Mas ele sentiu o peso do destino nas costas. A sombra da mãe de Adriano começou a desaparecer, mas antes que tudo ficasse em silêncio, ela sussurrou. Decida, meu filho. O amor ou a verdade? O que será? E naquele momento, uma explosão aconteceu. A parede da biblioteca se despedaçou, criando um brilho ofuscante. Adriano foi arremessado para longe, batendo contra o chão. Quando sua visão clareou, o que ele viu o deixou paralisado. No meio dos destroços, uma porta antiga se abriu, revelando uma sala secreta, e dentro dela, uma figura conhecida. Joaquim, o pai de Eveline. O que você está fazendo aqui? Adriano perguntou atordoado, sem acreditar no que via. A presença daquele homem mudava tudo. Vocês não têm ideia do que realmente acontece aqui. Joaquim começou, seu olhar ardente. O pacto que sua mãe fez foi por um amor que não era só seu. A cada palavra um novo peso se acumulava no ar. Eveline não é o que você pensa. Como assim? O que está acontecendo? A respiração de Adriano ficou entrecortada. Ele olhou para Eveline, buscando respostas. Ela é a chave, mas não é apenas sua irmã. Ela é também a descendente de um antigo poder que a casa guarda. Um poder que pode libertar ou consumir a todos nós. Joaquim olhou para Eveline, e seu olhar era irreconhecível. Você está mentindo, Adriano gritou, mas as palavras dele soavam vazias. Você precisa decidir, Adriano. O que realmente deseja? Lutará pela verdade ou pelo amor? Com um rugido, o fogo tomou conta da sala, e Adriane sabia que o momento de escolha estava se aproximando. O destino estava prestes a se revelar de uma forma que nem ele, nem Eveline podiam prever. E enquanto o calor o cercava, uma pergunta ecoava em sua mente. A revelação seria a salvação ou a condenação deles? Tudo estava por um fio. De repente, um eco estrondoso abafou o barulho das chamas. A sala tremia como se estivesse viva. As vigas de madeira estalaram, e uma nuvem de fumaça densa se espalhou. Saia daqui agora! Gritou Joaquim, mas já era tarde demais. O chão se abriu sob eles como se o próprio lar estivesse se rebelando contra a verdade. Eveline gritou enquanto caíam em um abismo sem fim. Ao redor deles as sombras dançavam, criando formas distorcidas e distantes. Adriano! Seu grito ecoou em um vácuo interminável. Ele a buscava, mas suas mãos não a alcançavam. Assim que tudo ficou em silêncio novamente, Adriano se deparou com uma cena memorável. Ele estava em um lugar completamente diferente. Uma sala antiga, repleta de quadros empoeirados. Mas, ao olhar para o retrato maior que todos restavam um choque devastador. Era uma família, mas não a dele. Aquela mulher, de cabelos longos e olhos penetrantes que pareciam brilhar em meio à penumbra, era a exata cópia de Eveline. Não, sussurrou, enquanto a memória se iluminava em seu cérebro. Mãe, você sabia?
Seu coração acelerou quando compreendeu e o nó na garganta fechou. Por que você nunca me disse? A sensação de traição cortava como uma faca. Cada rosto na pintura era um eco, uma referência ao que ele jurava ser o passado. Os olhos da mulher refletiam seu desespero, e de repente ele entendeu. Não eram apenas vestígios de uma linhagem, eram os ecos de um poder muito maior, uma entidade que tinha dominado as escolhas de toda a sua família ao longo de gerações. E então, como um pesadelo, a luz começou a piscar. Uma porta apareceu à sua frente com um brilho dourado. O que poderia haver do outro lado? Eveline, onde ela estava? Ele a estava perdendo. Com cada torção da realidade, cada reviravolta, a dúvida crescia. Por que sua mãe nunca contara a verdade? Se eu abrir essa porta, pensou, a voz da sua mãe, agora distante, ecoando em sua mente, a verdade será revelada, e as consequências serão devastadoras. Com o coração na mão, ele hesitou. Se ele estivesse errado, se a verdade não fosse a resposta que esperava, mas sim a maldição que todos sempre evitaram? Ele não sabia, mas precisava descobrir. Todo o seu mundo estava por um fio, e com um movimento resoluto, a mão de Adriano alcançou a maçaneta. O que mais esperava além daquela porta? Adriano hesitou por um instante, a mão já quase na maçaneta. O que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Sua vida, seu amor por Eveline, a verdadeira essência da família. Com um coração disparando e a mente cheia de perguntas, ele girou a maçaneta e empurrou a porta com força. A mente dele girou em um turbilhão ao atravessar o limiar. O que estava diante dele não era uma sala comum, mas uma câmara antiga, coberta de poeira e com o cheiro de mofo e mistério. Olhares de rostos familiares estavam alinhados nas paredes. Cada quadro retratava um momento, uma história, mas eram mais que simples imagens. Eles pareciam observá-lo. Mas seu foco logo mudou quando ouviu um som. Um sussurro quase imperceptível ecoava. Adriano. A voz era suave, quase etérea, e o arrepio correu pela espinha dele. Ele seguiu o som. Cada passo parecia mais pesado e mais urgente. No centro da sala, um pedestal com um livro empoeirado esperava. As páginas estavam abertas e um brilho indescritível emanava delas. Atraído, Adriano se aproximou, mesmo com a sensação de que algo não estava certo. Conforme ele começava a ler, suas palavras contavam uma história muito diferente da que esperava. Eram sobre sacrifícios e pactos, mas não apenas da linhagem de sua mãe. O mais chocante estava nas entrelinhas. A verdade começou a se desenrolar diante dele, revelando que Eveline não era apenas parte da família. A cada linha lida, seu coração afundava. Descobriu que era um descendente de um poder ancestral, muito mais profundo do que poderia imaginar. Essa linhagem estava ligada a um culto secreto que manipulava o destino de gerações com ritos de sacrifício. E a revelação mais devastadora: o pacto não foi feito apenas por sua mãe ou por Eveline, mas também por ele. Não, não pode ser! Ele sussurrou enquanto a imagem de Eveline dançava em sua mente. A mulher que ele amava era a chave da continuidade daquele pacto terrível. Um peso imenso esmagou seu peito. Nesse momento, um barulho ensurdecedor ecoou ao fundo. E através da porta, ele viu a sombra de Augusto. Ele entrou. Você estava prestes a descobrir demais, não estava? O sorriso maligno dele foi como uma facada. A verdade é sempre uma arma afiada, meu filho. E você, ao ler, acabou por se condenar. Eveline é a condição do nosso futuro. Pelo amor de Deus, o que quer dizer com isso? A voz de Adriano tremia, enquanto sua mente corria à frente, tentando absorver as implicações. Augusto deu um passo à frente, como se estivesse prestes a fazer uma revelação magistral. Eveline é a última remanescente de um poder esquecido que precisa ser reavivado. E você
Você foi escolhido para liderar a nova era dessa linhagem. Sem você, tudo acabará. A confusão tomou conta de Adriano. A mulher que ele amava, a causa de sua felicidade, era agora também a fonte de um destino sombrio que poderia afastá-los. Você está mentindo. Não pode ser verdade. A negação ecoou em sua mente, mas as palavras de Augusto desenhavam um quadro que ele não podia ignorar. E quando olhou novamente para o livro, uma nova linha se destacou. A união de dois corações destinados é o único caminho para o renascimento. Mas também pode ser o seu fim. Um nó se formou na garganta de Adriano. Tai, as palavras de sua mãe e o medo que sentia por Eveline. Era uma armadilha ligada ao amor e ao destino. E tudo dependia dele. Sua escolha não seria apenas sobre o que desejava para si, mas sobre o que significava alcançar a verdadeira liberdade. Desesperado, ele olhou para Augusto, então para o livro. O que mais haveria para descobrir? Qual seria o preço real dessa verdade? Antes que pudesse concluir, a parede atrás dele começou a desmoronar sob a pressão de algo maior que as verdades reveladas. E então, uma luz ofuscante iluminou o espaço, engolindo tudo em seu caminho. Enquanto Adriano se perguntava se estava o que estavam se tornando. O que exatamente custaria tudo isso? Todo o futuro estava por um fio. E ele sentiu a essência do amor e da maldição se entrelaçando de forma mortal. O eco de uma escolha perdida reverberava na mente de Adriano. As chamas rugindo ao fundo pareciam gritar seu nome, enquanto a verdade abissal que descobrira ameaçava devorá-lo vivo. A cada palavra revelada, cada lembrança do passado, ele sentia o chão tremer sob seus pés. Eveline. Ele precisava encontrá-la. Eu não posso deixar isso acontecer, ele gritou, erguendo a voz para o vazio. E com isso, a luz da sala iluminou em uma dança frenética, destacando o significado de cada decisão que tomou. A pressão aumentava, enquanto Augusto se aproximava, seus olhos brilhando com um prazer maligno. Você poderia ter tudo, Adriano. Poder, amor e a continuidade dessa linhagem. Mas você insiste em seguir por um caminho de dor. A voz de Augusto era como veneno, cada palavra se infiltrando em sua mente. Não deixarei que você faça nada com Eveline. A determinação crescia dentro dele, um fervor que ele não sabia que existia. O fogo ao redor se refletia nos olhos dele, e em um impulso ele lançou o colar da mãe, que brilhava intensamente, em direção a Augusto. "No!" gritou o homem, enquanto o colar atravessava o ar, fogos de artifício explodindo na direção dele. O brilho da joia parecia iluminar todos os recantos escuros do passado. E então a sala pareceu querer se dividir. As sombras se afastaram em um instante de clareza, e na luz ofuscante, Eveline apareceu, seu rosto pálido, mas determinado. "Adriano!" Ela correu até ele, seus olhos transbordando preocupação, mas acima de tudo, esperança. "Você está bem?" Ele a pegou pela cintura, os corações disparando em um mesmo ritmo. "Eu pensei que tinha te perdido. Estamos aqui, juntos, e isso é tudo que importa." O fervor dela o consumia, afastando as sombras que o cercavam. Os braços dele a apertaram como se quisessem proteger tudo o que podiam. De repente, a atmosfera mudou. O calor do fogo agora pareceu um leve sussurro. Adriano olhou para Augusto, que estava atordoado, cercado por energias pulsantes que emanavam do colar. "Você subestimou o poder da verdade, pai." Augusto tentou se recuperar, mas as chamas ao redor começaram a dançar violentamente. "Não, isso não pode acabar assim!" Ele gritou, pânico nos olhos, enquanto a casa se desmoronava. "Sim, pode!" Adriano exclamou, puxando Eveline em uma corrida desesperada. Desviaram das chamas que ameaçavam consumi-los, e cada passo os levava mais para longe da maldição que havia se estabelecido por tanto tempo. "Para onde vamos?" Eveline perguntou, enquanto uma parede se estilhaçou atrás deles. "Não sei, mas a verdade é nosso caminho. Precisamos enfrentar isso." Ele se virava para olhar para ela. A imagem de sua mãe e as revelações ensanguentadas ainda fervilhando em sua mente. A biblioteca poderia ser o fim, mas também poderia ser o começo da verdade que precisavam.
Pelas últimas muralhas que restaram, eles foram para a sala onde a primeira conexão aconteceu. O ar agora estava em ebulição, a casa desmoronando, mas eles estavam determinados. Com as mãos entrelaçadas, um juramento silencioso passou entre eles. Juntos, disse Eveline, e ele assentiu, o coração batendo em uníssono. Nós podemos quebrar esse ciclo. E enquanto o chão sob eles começava a desmoronar, Adriano tomou coragem. Ele sabia que tinha que se despedir do legado sombrio que os atormentou e libertar Eveline da condição sacrificante. Com um grito poderoso, ele levantou a voz para casa numa última súplica. Por nós e por tudo o que desejamos ser, rompendo com o passado. A casa respondeu ao grito, como um ser vivo, e em um instante, o universo inteiro pareceu se dividir. Uma onda de luz envolveu os dois enquanto a edificação desmoronava ao redor. E quando a luz se dissipou, tudo o que restou foi um ar de silêncio, uma nova oportunidade no horizonte, como se o peso do passado agora estivesse dissolvido. Adriano acordou em um campo aberto, Eveline ao seu lado, ambos sem ferimentos, mas com o peso da experiência nas almas. O sol brilhava intensamente, e algo dentro de si dizia que o passado havia ficado para trás. Foi real? Eveline perguntou, a voz suave. Sim, mas agora é apenas o começo. Ele sorriu, sabendo que o passado ficou nas chamas, e o futuro agora era um mistério que ambos estavam prontos para explorar. E enquanto caminhavam, a imagem de sua mãe e Joaquim ainda pairava em sua mente. Eles iriam encontrar respostas, iriam descobrir o que realmente significava ser quem eram, e principalmente, o que significava serem um do outro. E nesse novo amanhecer, o que mais os aguardava? O que mais poderia surgir com as revelações radicais por vir? Antes de encerrarmos, uma palavra poderosa para você. Este é o momento de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão deixar você sem fôlego. É crucial que você esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e garantir que nossas histórias sejam vistas. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações, pensamentos e teorias sobre este final. O que você acha que vai acontecer a seguir? E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com Pelo Memo.